Dr. António Arnaud, surpreendeu esta substituição, este render de guardas na pasta da saúde? Não, devo dizer que não, porque o Primeiro-Ministro é uma pessoa lúcida, com grande realismo político, e em face da situação a que se tinha chegado, quase um levantamento nacional, um clamor geral por todo o país, em face das medidas tomadas ultimamente pelo Dr. Correia de Campos, não havia outra solução, a não ser que o próprio Ministro pudesse mudar de rosto, e isto também não seria exigível. Onde é que o senhor situa a crítica? O senhor assinou o decreto que nos deu o Serviço Nacional de Saúde, teve responsabilidades ministeriais na área da Segurança Social. Onde é que o senhor faz um diagnóstico do que realmente começou a correr mal com a gestão do Dr. Correia de Campos? Olha, eu devo dizer que concordo em parte com a reforma que estava a ser levada a cabo. Ele tem razão em muitas coisas, eu próprio lhe disse pessoalmente. Simplesmente, naquilo em que tem razão, ele não foi capaz de explicar os fundamentos da reforma, mas sobretudo o encerramento de algumas unidades de saúde. É um campo muito delicado a questão da saúde. As pessoas interiorizaram o direito à saúde, e muito bem, e por isso estão dispostos a lutar por ele. Por outro lado, foi muito precipitado e desordenado no encerramento de outras unidades, porque as encerrou sem ter criado as estruturas em substituição. O Dr. Correia de Campos tem uma grande qualidade que é ao mesmo tempo um grande defeito. Ele é jurista de formação, mas fez toda a sua vida profissional na área da saúde. Tirou o curso de Administração Hospitalar e é doutorado em Economia da Saúde. E essa grande qualidade de conhecer por dentro os meandros da saúde é ao mesmo tempo também um defeito, porque ele tende a decidir as coisas de um ponto de vista de economia. E a saúde é mais do que uma economia, é um humanismo sobretudo. E portanto faltou-lhe sensibilidade social para aferir caso a caso as várias situações. Porque ele rodeia-se de técnicos competentes. As comissões, por exemplo, das urgências ou das maternidades fazem os seus estudos. E ele depois, friamente, decide em função desses estudos. Se, por exemplo, um serviço de atendimento permanente deve fechar por ter menos de 5 utentes por noite, ele fecha todos os serviços sem reparar, sem ter em consideração que muitas situações dessas estão nos sítios recônditos do país e os cidadãos do interior são cidadãos de primeira, também têm direito, de facto, à proteção da saúde. E, portanto, ele não vê as coisas caso a caso. Nas maternidades, por exemplo, eu estou de acordo com ele no encerramento das maternidades, quase todas, mas eu discordava em 2 delas. Por exemplo, não se manda encerrar a maternidade de Elvas e não se diz às pessoas, às mulheres, que vão ter os filhos à Espanha. É uma questão de dignidade nacional. Quer dizer, faltou-lhe este tipo de sensibilidade. Como, por exemplo, em Mirandela. Não se manda encerrar o bloco de partos de Mirandela e depois, enfim, as pessoas ficam, aquela zona toda da raia portuguesa, ficam desprovidas porque Bragança e Vila Real estão muito longe. Quer dizer, faltou-lhe esta sensibilidade. E há outra coisa que pode não ser simples coincidência. Onde encerram os serviços do Estado, abrem logo serviços, ou são anunciados a abertura de serviços privados. Por exemplo, em Chaves, ainda recentemente, foi anunciada a abertura de uma unidade privada, pertence a com uma valência de maternidade, por exemplo. Maternidade e de urgências. E agora resta saber se o Ministério vai exigir para essa valência das urgências e, sobretudo, das maternidades, os mesmos requisitos técnicos que exigia para a maternidade pública. Porque, segundo a lei, aliás, segundo a própria Constituição, compete ao Estado, eu estou a citar de memória, mas corretamente, disciplinar as atividades empresariais de saúde e articulá-las com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Ministro Correia de Campos, a quem eu presto homenagem, porque sou amigo dele, é uma pessoa estimável, foi meu, digamos, conselheiro quando eu tive responsabilidades na matéria, e já agora quero lhe dizer, aqui não há parte. Eu tenho a responsabilidade política da criação do Serviço Nacional de Saúde, mas o Primeiro-Ministro foi Mário Soares, do segundo governo. Certamente. E claro, tecnicamente, o professor Mário Mendes, que está em Estado da Saúde, e o Dr. Gonçalo Ferreira, grandes técnicos da saúde, e também o professor Miller Guerra. Todos eles me deram apoio e o Dr. Correia de Campos igualmente me deu apoio. Ele, nos últimos, quando se desdobrava em entrevistas, uma delas, ele disse que a matriz em que ele acreditava era no Serviço Nacional de Saúde. Vamos lá ver, matricialmente definido como o senhor o construiu. Mas já foi muito desfigurado. Aquilo que nós temos hoje está descaracterizado. Eu digo descaracterizado. Não desfigurado? Para não dizer, e porventura desfigurado, porque a filosofia é outra. O Dr. Correia de Campos tinha uma filosofia, digamos, neoliberal. Aliás, foi acusado disso ainda
numa entrevista dada ao Expresso, no último Expresso, Sim, pela antiga ministra, Miguel Arcanjo, ministra socialista, não é? O Dr. Paulo Mendes, também anterior ministro, acusou o Dr. Correia de Campos de matar o Serviço Nacional de Saúde, o Manuel Alegre acusou aqui há dias de dar uma machadada. Eu não vou tão longe. Ele está a descaracterizar ou a tirar a alma ao Serviço Nacional de Saúde. Porque o Serviço Nacional de Saúde é mais do que uma concepção, digamos assim, ideológica. Pelo contrário, é uma exigência ética ou moral, como quisermos. Eu não inventei o Serviço Nacional de Saúde. Ele está na Constituição, no artigo 64. E, portanto, as características, o modelo, a filosofia, a doutrina, estão na Constituição. E, portanto, enquanto não for alterada a Constituição, devemos manter esses princípios de universalidade, generalidade e ser tendencialmente gratuito. Há um elemento, talvez, que se possa dizer em abono do professor Correia de Campos, é que ele foi executor de uma política governamental. Uma política governamental é, na sua essência, sempre uma política orçamental. Portanto, ele... Tem razão. E ele fez, a política é a política do governo, devemos dizer. Por isso é que eu disse há pouco que o Primeiro-Ministro mostrou grande lucidez, porque na altura a contestação não era ao Serviço Nacional de Saúde, nem era apenas ao Ministro. É que na altura a contestação já era uma contestação ao Governo. Ora bem, mas devemos homenagear o Dr. Correia de Campos não apenas nisso, porque ele de facto saneou as contas da saúde. Mas essa visão economicista prejudicou um pouco, digamos, a filosofia humanista do Serviço Nacional de Saúde.